Vamos falar de periodização do treino aeróbico. Uma coisa fundamental para a gente ter em mente, antes de falar de periodização do treino aeróbico, é saber que todos os tipos de treinamento têm impacto, né, na carga final e, obviamente, devem ser monitorados e devem ser incluídos na periodização. Ou seja, eu não posso apenas periodizar o treinamento aeróbico. Eu tenho que levar em consideração cargas, por exemplo, de treinamento tático, de treinamento técnico, de treinamento resistido, porque tudo isso vai trazer impacto de adaptação e, consequentemente, pode afetar, né, os outros tipos de treinamento. Com isso em mente, né, nós devemos pensar na periodização como um processo de planejamento de todas as cargas de treino. Uma frase que eu gosto bastante do Vince Lombardi, que foi um técnico de futebol americano a nível universitário, e ele diria que ganhar não é tudo, mas querer ganhar sem dúvida nenhuma é. Ou seja, tem que haver dedicação, né? Resultado, né? Hoje se fala muito em resultado, mas resultado é simplesmente, né, o efeito final, né, de uma constância, de uma consistência no treino, né? E aí os resultados vêm naturalmente. Ou seja, não adianta a gente planejar sem haver um cumprimento, né, dessas cargas de treino, né? E, obviamente, da parte do treinador, é fundamental uma análise, né, do que está acontecendo, né, no sentido de reajustar essas cargas para que o resultado seja realmente ocorra. É óbvio que resultado é uma coisa complexa, né? Depende de uma série de fatores muito grandes, depende da história de vida dessa pessoa, depende da sua genética, depende do ambiente que ela vive e assim por diante. Mas, né, se existe uma conversa bastante franca entre treinador e atleta, né, e as pessoas começam a entender as suas possibilidades e realmente as suas limitações, tudo fica mais fácil. É importante, entretanto, pensar que todo mundo vai melhorar, né, a sua vida, vai melhorar a sua saúde através do exercício. Então, o plano de treino ele deve levar em consideração muitos fatores, né? Quais são os objetivos, quais são as necessidades, quais são as metas, né? Muitas pessoas têm objetivos muito distantes, né? Por exemplo, a pessoa chega hoje para você e quer correr uma maratona daqui a 2 meses, né? Está muito distante da realidade dessa pessoa. Então, cabe ao treinador traçar objetivos, né, juntamente com o seu atleta, que sejam possíveis de serem alcançados, né? E, obviamente, é necessário que a gente atenda às necessidades específicas de cada indivíduo e trace metas que são, vamos colocar assim, são pontos, né, que devem ser alcançados em cada período preparatório, por exemplo. Eu diria que a grande meta, por exemplo, numa academia, talvez a mais importante, é a frequência, né? Quantas vezes a pessoa treinou no mês, por exemplo. Talvez colocar metas simples, né, e que sejam alcançáveis, talvez seja
fundamental para uma pessoa que está iniciando na atividade física. Então, obviamente, quando a gente fala em objetivo, o que o aluno quer, né? Muitos dos objetivos hoje em dia são puramente estéticos, né? Ganhar massa muscular, por exemplo, né? Óbvio que, em decorrência do treinamento para se ganhar massa muscular, vai vir um benefício, né? Do exercício em si. Aptidão física, ou seja, melhorar a sua capacidade física de trabalho, saúde, né? É um objetivo que muitos iniciantes têm buscado hoje em dia, e obviamente desempenho, né? Performance num determinado tipo de atividade, mesmo recreativa, tá? Então, você vê uma pessoa que está iniciando na corrida, por exemplo, ela quer melhorar o tempo dela nos 5.000, nos 10.000 e depois na maratona e assim por diante, né? Aliás, muita gente migra para as distâncias mais longas justamente porque atinge uma barreira, né, de performance nas provas mais curtas, nos 5 e 10, por exemplo. E isso daí muitas vezes é decorrente dessa pressa de querer resultado imediato, né? E do fato de que falta, né, possivelmente uma aptidão genética, ou então faltam treinamentos mais específicos que muitas vezes as pessoas de nível recreacional não querem fazer, como treinamentos intervalados mais intensos, né? Não querem sofrer no treino. Então, o plano de treino, basicamente, ele deve incluir o quê? Competições, né? Os treinos, o controle, monitoramento, né? E, obviamente, os meios de recuperação, tá? Então, se a gente coloca, né, e a gente precisa saber quais são as competições que vão ser disputadas, né? É essencial, porque senão eu vou colocar lá, eu faço uma programação e de repente surgiu uma competição. E aí minha preparação já vai para o vinagre. Então, saber as competições, planejar, né, os treinos em torno delas, né, evitar um número de competições excessivo, né, e aí fica fácil colocar os treinos, fica fácil colocar os sistemas de controle e monitoramento, né. O programa de treino já é um pouquinho mais complexo. Eu falo que o planejamento, né, a periodização, ela pode ficar numa folha de papel, né? Quais são os treinos, quais são os horários, aquela coisa. Mas, quando a gente fala de programa de treino, muitas vezes nós temos aí muitas páginas. Por quê? Porque nós temos que colocar os detalhes de cada treino, quais são os exercícios, alguns detalhes técnicos que vão ser observados, né? Então a coisa começa a ficar volumosa, principalmente quando nós estamos tratando com uma pessoa que é iniciante no negócio, que precisa realmente aprender. É lógico que a presença do técnico junto é sempre importante, performance é melhor, mas nem sempre isso é possível. Então, muitas vezes nós temos que ter sessões onde a gente vai tentar ensinar, né, o nosso atleta a realizar um determinado exercício, uma determinada técnica. Métodos de treino, né? Aí é uma área espetacular, métodos de treinamento aeróbico, né? Então, antes de colocar quais são os tipos de treino que nós vamos fazer, nós precisamos ter algumas considerações. Qual é o nível de saúde do nosso atleta, né? Qual é
o nível do praticante, né? Muitas vezes se fala em idade cronológica e sendo que um dos fatores que nós deveríamos levar em consideração também é a idade de treinamento, né? Ou seja, quanto tempo de treino essa pessoa tem. Quanto mais tempo de treino, mais facilmente essa pessoa vai chegar, né, naquele nível desejado. Qual é a prova? Né? Aí muitas vezes ocorre uma briga, né, no bom sentido, entre o que a pessoa quer, né, e o que ela tem condições de fazer num determinado momento, né? É o caso da maratona. A pessoa entra querendo uma maratona e a gente fala, não, vamos começar no 5, no 10 e construindo. Disponibilidade é muito importante, principalmente quem mora em cidades muito grandes tem uma certa dificuldade de treinamento, né? Deslocamento, aquele processo todo. Então, muitas vezes você vai fazer um tipo de treinamento mais ajustado à realidade daquela pessoa, disponibilidade daquela pessoa em treinar. E frequência semanal está relacionada à disponibilidade, obviamente tem que ser construída, né? Não dá para você falar assim, olha, nós vamos treinar 14 vezes por semana, imediatamente. Você tem que começar devagarinho, né? Uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 4, 5, 6, 7, né? Ou seja, é um processo de construção. Muitos processos, por exemplo, de emagrecimento, pode-se treinar 14 vezes por semana sem problema nenhum, né? Só que vamos fazer sessões de 10, 15 minutos, onde o objetivo é simplesmente aumentar, né, o gasto energético dessa pessoa. Então, tudo depende, né, tudo está relacionado aos objetivos, está relacionado às metas, né? E, obviamente, um atleta de altíssimo rendimento, né, ele vai ter uma frequência semanal maior, né, do que um atleta recreacional que não precisa um dia, né, pode treinar 5, 6 dias por semana sem problema nenhum, 5, 6 vezes por semana, né, não precisa treinar 2 vezes por dia. Quais seriam os componentes básicos do planejamento, né? Obviamente é muito mais do que eu vou mostrar, né? Mas o básico é isso aqui: intensidade, né? Se a gente estiver falando de corrida, por exemplo, pode ser uma variável externa, por exemplo, o pace, pode ser uma variável interna, com a percepção subjetiva de esforço, por exemplo, né? Obviamente eu sou fã, né, do monitoramento da carga externa no caso da corrida, tá? Usar o pace é sempre interessante. Nem sempre é possível, diferenças de terreno, de temperatura e aquela história toda que a gente já sabe, né? Frequência é fundamental, né? Se você decidiu, se você de comum acordo colocou lá 5 dias por semana, manter essa frequência é chave, né? Não adianta falar assim, eu não vou treinar hoje, mas eu vou compensar no próximo treino. Começa a complicar tudo. Duração do treino, sem dúvida nenhuma, né? Deveria haver, né, uma compensação, né? Por exemplo, se eu fizer uma duração menor, eu deveria buscar uma intensidade maior. Mas, como eu falei anteriormente, para corredores aí recreacionais, nem sempre esse é o caso. E outro princípio fundamental é a progressão, né? Se o nosso objetivo é correr uma maratona, nós devemos construir
devagar o processo até chegar lá, tá? Quando a gente fala em treinamento aeróbico, vem sempre essa dicotomia, treinamento contínuo e intervalado, né? Qual que é melhor? Ambos tipos de treinamento são importantes. O treinamento intervalado no esporte, ele é crítico, né? Porque é aquele que consegue fazer com que o atleta tenha aí uma quebra da sua homeostasia e consiga realmente atingir, né, um nível de estresse que promova uma boa adaptação. Então, o treinamento intervalado tem sido utilizado em atletas de endurance, de corrida, de ciclismo, de natação, tem sido utilizado de triatlo, tem sido utilizado de maneira rotineira, né? E deve ser utilizado no sentido de promover essa adaptação necessária. É óbvio que se eu vou fazer treinamento intervalado, né, numa grande intensidade, né, obviamente proporcional às condições do meu atleta, se eu vou fazer isso, eu não consigo fazer treinamento intervalado todos os dias. Então eu vou colocando treinamento intervalado progressivamente no programa de treino. Uma vez por semana, 2 vezes, 3 vezes, talvez seja um número mágico aí. Talvez não seja necessário fazer muito mais do que isso, tá? Até pelo fato de que o atleta não consegue se recuperar rapidamente de um treinamento intervalado. Nos treinamentos contínuos, né, corrida longa lenta, né, uma corrida recuperativa, ou o tal do longão, né, que teria um objetivo diferente de adaptar o indivíduo a correr, por exemplo, para uma maratona futura, né, onde ele tem lá, ele corre 20, 30 quilômetros, né, aumentando progressivamente essa carga, é óbvio, né? Corrida para tempo, onde se tenta correr num ritmo próximo à sua velocidade crítica, né, no sentido de estressar, né, o indivíduo para que ele tolere física e mentalmente correr em um ritmo mais forte por um certo tempo. E o fartlek, que é uma corrida com alternância de velocidade. Com relação ao fartlek, né, muitas pessoas usam aquele conceito ali da linha vermelha, né, vão muito forte, né, num determinado momento e são obrigados a reduzir o seu ritmo violentamente. Por quê? Porque ficam muito cansados em decorrência daquele tiro forte lá no meio do treino. A recomendação seria que se corresse relativamente perto da velocidade média. Então você aumenta um pouco, reduz um pouquinho, aumenta um pouquinho acima do ritmo médio, né? Ou seja, você vai trazendo estresse para o treino, mas esse estresse não é muito diferente do ritmo médio e te permite, né, que você tenha uma redução mais leve da carga de treino. Então, com base nisso, você vai fazer um microciclo. Então, por exemplo, um controle do microciclo, isso é um exemplo, tá bom? Isso depende de uma série de fatores muito grande, depende do nível do atleta, depende da disponibilidade, depende de qual vai ser a frequência semanal e assim por diante, né? Calma. Então, nesse exemplo, eu estou colocando aqui 2 cargas intensas, né, no domínio severo, acima da velocidade crítica, né, na quinta e no domingo, né,
No domínio pesado, um treino entre 90% e 100% da velocidade crítica, né? Pode ser bem próximo da velocidade crítica. E no domínio moderado, treinos recuperativos, né? Abaixo de 90% da velocidade crítica, permitindo que o atleta, né, consiga se recuperar dos treinos mais intensivos. Um exemplo. Então, se criou, né, modelos de distribuição de intensidade de treinamento. E o modelo mais conhecido é o modelo polarizado, aonde, né, o Saylor, em 2006, observou atletas de alto rendimento, né? Atletas de alto rendimento, atletas de alto nível, e verificou que a grande maioria dos treinos é feita no domínio moderado. Um pouquinho, né, no domínio pesado, entre o limiar 1 e o limiar 2, né, e um pouquinho e algumas cargas, né, no domínio severo. Ou seja, basicamente o que os atletas de alto rendimento fazem é treinamentos, como eu coloquei no slide anterior, treinamentos muito fortes, três treinamentos intervalados, mas a grande maioria do volume é feito em regime moderado para que o atleta consiga se recuperar, né? Por exemplo, né, atletas como o Mo Farah correndo aí, né, na sua periodização por volta de 80% contínuo e 20% intervalado. E uma pessoa de nível recreacional, o que ela deveria fazer? Ela pode passar a vida inteira fazendo treinamento contínuo e até no nível moderado sem problema nenhum, né? Feliz, né? Com a turminha, todo mundo mais ou menos no mesmo ritmo, né? O objetivo é o bem-estar, o objetivo é a saúde, o objetivo é melhorar um pouquinho a aptidão física. Tá tudo certo. Então, periodização basicamente se refere a esse jogo de volume e intensidade. Lembrando sempre que se aumentar o volume, eu posso reduzir a intensidade, mas eu não devo trabalhar, né, com intensidade alta e volume elevado. Outra coisa importante é que em atletas de endurance, o volume excessivo é o maior provocador, o maior causador de lesão, principalmente quando esse volume aumenta bruscamente, né, no indivíduo. Ou seja, ele está fazendo ali 2, 3 quilômetros por dia e de repente resolve fazer um longão, né, de 20 quilômetros. Vai sofrer muito e a chance de lesão é muito grande. Então, cargas intensas, sobrecargas promovem uma capacidade reduzida, né, de trabalho, ou seja, nós temos que nos recuperar depois de uma carga intensa, mas é provável que depois desse período de recuperação exista uma super compensação, ou seja, a pessoa passe para um nível, um estado, né, de aptidão maior. Se isso for feito da maneira correta, nós vamos ter aí progressivamente um aumento da aptidão do indivíduo. Obviamente, é fundamental que o processo de avaliação esteja, né, sincronizado com o treinamento. O ideal, mais ainda, é que a avaliação seja feita pelo próprio treinador, que vai ter realmente, vai buscar as ferramentas mais adequadas
para avaliar e monitorar o seu atleta constantemente, né? Por isso que eu digo, avaliação, prescrição de treino, a aplicação do treino e monitoramento fazem parte de um processo único, né? Não adianta você falar assim, eu vou fazer uma avaliação, né? Numa cidade grande, num laboratório gigantesco, né? Sendo que você não vai usar isso para sua prescrição. Então, a avaliação ela tem que dar fundamentos para a prescrição e para a sua aplicação. E, obviamente, o passo final é o monitoramento, ou seja, é verificar realmente como o atleta está respondendo, né, diariamente ao treinamento. E aí eu posso fazer, né, os ajustes necessários no programa. Um único processo. Obrigado, até a próxima.